Esse local que estão falando é o melhor também, né? Se quiserem falar em meu tipo também, tem. Porque tem aqui ele tem um projeto para painel. pegar foto também. Ah, por isso. Parabéns. Então, pessoal, boa tarde para todos vocês. Hoje eu vou falar a respeito da conhecida teoria do fato consumado. Vamos retomar. Por favor, a gente nem começou. Ninguém ouviu nada. Gente, boa tarde. Meu nome é Simone Alvarez. Eu vim aqui hoje falar a respeito da teoria do fato consumado no âmbito da teoria da justiça e da decisão jurídica. É muito interessante trazer essa abordagem. Por quê? Porque eu escolhi esse tema. Quantos minutos, professor? 5 ou 10? Né? 7, mais 3 para concluir. Perfeito. E com isso, pessoal, essa abordagem é a respeito da prova do ENAD. Como começa e como eu escolhi esse tema? Algo que sempre me chamou a atenção é o fato de que a prova do ENAD no Brasil é a única forma que o poder público tem de auferir a educação ofertada pelas instituições de ensino superior. E no caso, o aluno é um dos pilares da prova do ENAD. Uma vez que o aluno concluinte do curso vai fazer a prova do ENAD, há uma percepção a respeito da qualidade daquele ensino. E aí começa a história. O fato é que muitos alunos acabam não fazendo a prova do ENAD por diversos motivos. Alguns por motivos que priorizaram a vida pessoal ou algum outro compromisso, ou até mesmo de saúde, e não puderam ir fazer a prova. Em outros momentos, o aluno passou em um concurso público e precisa dessa colação de grau, às vezes, o mais rápido possível e até mesmo antes da prova do ENAD. Perfeito. São situações um tanto diferenciadas. O fato é que o artigo 5º, parágrafo 5º da chamada Lei do SINAESC, que é o Sistema de Avaliação da Educação Superior, determina que, uma vez que o aluno está irregular no ENAD, que ele tenha faltado a prova do ENAD, ele não pode colar grau. Vejamos o seguinte, o artigo 5º, parágrafo 5º, não dá margem à interpretação. Ele não é um princípio, é uma regra que diz que o aluno irregular no ENAD não cola grau. E a partir disso, comecei uma reflexão a respeito do positivismo e da análise, da interpretação criativa do direito e se há espaço para a interpretação criativa do direito a respeito da lei do SINAESC. E com isso, a gente verifica que o positivismo clássico, ele resta de fato superado, não há como dizer que ele não está superado, e a maior prova é exatamente as liminares concedidas em mandado de segurança que permitem a colação de grau do aluno que simplesmente faltou a prova do ENAD ou então passou em um concurso público, ou seja, o juiz, ao analisar, geralmente na Justiça Federal, ao analisar a prova, aquele caso concreto, verifica, olha, ele realmente faltou a prova do ENAD. Mas o que acontece é que o ENAD é feito para avaliar a instituição e não o aluno, então você vai colar grau. E muitas vezes isso tem acontecido em tudo quanto é tipo de caso. Eu trabalho exatamente na advocacia do ENAD e eu sei exatamente os tipos de situações em que cabe essa colação de grau e quando não cabe essa colação de grau. E a partir do momento que o juiz relativiza a obrigatoriedade do ENAD, o que acontece? Um prejuízo para a educação no Brasil. Como é que o poder público vai verificar a qualidade da educação se ele mesmo determina esse tipo de decisão, fazendo com que a obrigatoriedade do ENAD comece a ser relativizada, quando não há espaço para uma interpretação criativa? Agora, é claro, existem casos e casos. No caso de concurso público, atrapalhar a vida desse aluno em virtude do ENAD, aí já é diferente. Então, a teoria do fato consumado me traz a reflexão a respeito do quão esse positivismo está superado. E nisso, também fiz uma reflexão a respeito da história, a teoria do romance em cadeia do Ronald Dumont. Como é que começa essa história referente às liminares? O juiz de primeiro grau concede a liminar, o aluno cola grau. Até o processo chegar ao STJ, já passou um bom tempo. E com isso, algumas ilegalidades são convalidadas, independentemente do tipo de caso que levou à colação de grau daquele aluno do ENAD. Por isso, uma vez que a liminar passou a época do recurso, muitas vezes a
porque o mandado de segurança a pessoa ganha, não se denega a segurança, concede-se. E com isso, passa o tempo, vem a etapa do recurso, a faculdade, se for teimosa, vai chegar ao STJ e aí na hora H, o que vai acontecer com o ministro? O ministro do STJ vai avaliar o caso concreto, vai verificar que sim, aquela liminar contraria o artigo 5º, parágrafo 5º da lei do Sinaes, mas aí chega um momento e ele vê, peraí, vamos aplicar a teoria do fato consumado, porque a desconstituição dessa situação, ainda que ilegal, vai trazer muito mais infortúnios do que um benefício para a vida daquele aluno. E nisso, mantendo a harmonia daquele romance em cadeia, ou seja, que começou no mandado de segurança, na concessão da liminar, na manutenção da sentença em sede de apelação e, por fim, no recurso especial, quando o STJ simplesmente aplica, mantém a situação, porque por causa da teoria do fato consumado. E, por fim, vale essa reflexão. O que Simone, trazendo essa reflexão que eu acredito a respeito disso, que de fato essa lei do Sinaes, ela deveria conter uma exceção explícita a respeito do aluno que deve colar grau porque ele passou em um concurso público, porque acaba deixando na mão do juiz, a situação em que ele verifica, poxa, eu aplico a lei e prejudico o aluno, ou eu não aplico a lei, convalido uma ilegalidade, permitindo a colação de grau de um aluno a qual ela não tem direito líquido e certo, e aí vem o problema, porque as liminares são em mandados de segurança e pressupostos do mandado de segurança são o direito líquido e certo. Pessoal, e não existe direito líquido e certo que seja contrário à lei, evidentemente. Enfim, e essa foi a conclusão do meu trabalho a respeito da aplicação da teoria do fato consumado. É uma teoria importante, essencial para manter a justiça no âmbito dos concursados, mas nem sempre a gente pode confirmar que o aluno que falta a prova do ENAD faltou por um motivo justo. Muitas vezes faltou, não vou porque, besteira, ou mando. Se bem que às vezes é melhor ele faltar do que prejudicar a faculdade, porque tem aluno que faz vingança com a faculdade, enfim. Fica alerta, daí gravado, não façam essa vingança com a faculdade. Então, gente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, agradeço aos professores e fico à disposição para evitar as perguntas no momento do debate. Obrigada. Sim, por favor. Então, nós temos agora 5 trabalhos apresentados, justamente do Grupo de Teorias da Justiça, do Direito à Decisão, do Registro Jurídico da Argumentação. E vamos dar início aqui, conforme pontuou a professora Aide, com a fase dos debates desses 5 trabalhos e concitamos todos a participarem, trazendo as suas